minha rapaziada, saudações tricolores, sejam bem-vindos ao Quintal Tricolor. Vamos falar muito de Fluminense. Olha, tá difícil trazer um vídeo muito bom pra vocês, um vídeo com notícias boas demais pra vocês, porque o momento que o Fluminense atravessa, recente nos clássicos, preocupa e preocupa bastante pra essa semifinal, que o Fluminense vai muito, mas muito prejudicado. Só que assim, não é um prejuízo que o Fluminense vai sofrer por conta de erro dos outros, não. O erro tá no próprio Fluminense, o que é pior. Se fosse erro por conta de arbitragem, federação, algum outro time que inventou alguma coisa aí e tá querendo roubar a cena, chamar pra si a cena, não, o pior de tudo é que o problema está no Fluminense. O problema começa dentro de casa, o problema não tá vindo de fora e atingindo a gente, não. A gente tem um problema dentro de casa para resolver e acabou deixando um problema muito maior, e a gente vai falar sobre esse problema para vocês. Mas antes da gente passar para o conteúdo do vídeo, peço aquele curtir, peço que fique com a gente até o final para deixar aquele comentário. Caso não seja inscrito aqui no Quintal Tricolor, se inscreva e procura a gente em qualquer rede social desse mundo que você vai achar o arroba Quintal Tricolor no Instagram, TikTok, YouTube, é tudo o mesmo nome. Quintal Tricolor, procurou, tu acha, e é só seguir a gente, se inscrever, que a gente vai estar sempre por aí trazendo muita notícia para você que está aí do outro lado. E como eu disse, o Fluminense vai muito prejudicado para essa semifinal de Carioca. O primeiro jogo acontece já no próximo sábado e o Fluminense tem um problemão para resolver. Só que eu vou trazer para vocês como esse problema chegou nesse nível absurdo e alarmante. A gente sabe que jogar qualquer partida contra o time da Lagoa, que tem um time muito qualificado, vários jogadores de renome, vários jogadores de seleção, já é bem complicado. Imaginem com o Fluminense trazendo mais um problema para essa partida. O primeiro problema que o Fluminense criou foi de passar grande parte do Campeonato Carioca na liderança do campeonato e na reta final de Campeonato Carioca começar a descer o nível. O Fluminense primeiro perde a primeira colocação, fica empatado em pontos. Depois disso, o Fluminense consegue ser ultrapassado por uma quantidade de 3 pontos de diferença, que foi no confronto direto. E depois disso, o Fluminense é derrotado no Maracanã em mais um clássico por Botafogo e acaba amargando a 4ª colocação. E com isso, o Fluminense joga as semifinais sem aquela vantagem do empate e poderia jogar, quem sabe, contra o Nova Iguaçu nessa próxima fase. O que não vai acontecer, a gente já sabe que vai jogar contra o Flamengo. E além disso, o outro problema que nós criamos, esse começa muito nas mãos e na escolha do Fernando Diniz. Eu sempre digo, se o jogador vai ser poupado, nem leva para o banco de reservas. Porque quando você coloca o cara no banco de reserva dizendo que ele vai ser poupado, e no segundo tempo de uma partida você coloca ele em campo, você está dizendo que ele está apto, que ele pode jogar. Se ele pode jogar o segundo tempo, por que ele não começa a partida? Se a qualidade técnica dele é melhor que a do titular, por que ele não inicia a partida? O Fernando Diniz, na partida contra o Botafogo, iniciou com o André no banco, o que fez com que o Fluminense tivesse uma qualidade técnica muito inferior e aquele entrosamento que a gente já não está tendo desde o início da temporada ficou muito prejudicado também por conta do time principal ter sido escalado com apenas um jogador de marcação. Se o André tivesse em campo, muito provavelmente, desde o início da partida, o cenário poderia ser outro. Só que aí vem o erro principal, que é o Diniz ter começado com o André no banco de reservas. Só que aí as coisas vão piorando. O André entra em campo, ajuda muito o Fluminense a buscar o empate. Aí vem o erro crucial que traz esse problema enorme para o Fluminense. O André, depois do Fluminense ter corrido muito para empatar o jogo, faz aquele lance clássico de um jogador que está com pouca experiência, de um jogador que parece não ter o nível que o André tem. Ele entrega a bola para o jogador do Botafogo, não contente, o André vai atrás, acaba fazendo o pênalti e é expulso. E aí nas semifinais o Fluminense vai muito prejudicado. Como eu disse lá no começo, o primeiro prejuízo é por não ter a vantagem do empate. Mas tudo bem, a gente releva essa vantagem do empate, porque o Fluminense precisa voltar a vencer clássicos. E por que não, já no próximo final de semana, começar com o pé direito, ganhando muito bem o primeiro jogo contra o time da Lagoa. Só que o prejuízo é enorme. A gente joga contra o time da Lagoa, que tem um dos melhores elencos do país, se não o melhor elenco, sem o nosso melhor ou um dos melhores jogadores, que é o André, jogando de volante. E o erro veio acontecendo de forma consecutiva. Um erro foi levando ao outro. A queda de desempenho de um time
que com os reservas vinha vencendo, com os titulares não foi a mesma coisa. Lógico, não venceu nos clássicos, mas a gente quer ganhar clássico, Diniz. A gente quer ganhar jogo contra os nossos grandes rivais do Rio de Janeiro também. A gente não quer ganhar de Nova Iguaçu, Boa Vista, Volta Redonda. Não é só deles que a gente tem que ganhar. A gente tem que ganhar os clássicos também. E nos clássicos, o Diniz errou tudo que podia. E vale lembrar, tá? Nos clássicos, já era Diniz à beira do campo. Não era Marcão. Não era auxiliar. Era Diniz na beira do campo. E as coisas aconteceram de forma que deixaram o Fluminense com esse prejuízo enorme. Agora o Fluminense vai ter tempo para se recuperar até o próximo sábado, não tem jogo. E depois desse sábado, o Fluminense só volta a campo no dia 17, que é o outro domingo, 2 semanas depois. Espero que o Diniz aproveite muito e que a gente não sinta esse prejuízo dentro de campo na primeira partida da semifinal. Espero que você tenha gostado e entendido o nosso vídeo aqui. Não esquece de se inscrever, curtir, comentar e compartilhar o nosso vídeo com todo mundo. Segue a gente também no @quintaltricolor, no Instagram e no TikTok. Tamo junto, minha rapaziada. O céu é o limite para o Fluminense. Olha, tá difícil, hein, Diniz? Eu te defendo, mas tu tá deixando a desejar demais, compadre.